Foi numa noite abafada de quarta-feira, o ventilador rodando preguiçoso e o relógio marcando 10 em ponto, que tudo começou. Lá estava ele outra vez, seu Osvaldo, sentado na varanda com o telefone grudado no ouvido, falando baixo, quase sussurrando. A voz mansa, o tom de segredo. Eu, fingindo bordar, sentia o sangue ferver devagarinho. Toda noite, o mesmo ritual. Às 22h em ponto, nem mais nem menos. Naquele instante, uma pergunta latejava dentro de mim como tambor de festa. Será que depois de 46 anos de casamento, ele ainda teria coragem de me trair? O coração batia forte, mas o orgulho batia mais. Peguei o caderninho de receitas que vivia na mesa e, fingindo anotar os ingredientes de um bolo, escrevi o número que ele discava. Um dia eu ligo, pensei. Um dia eu descubro. E esse dia chegou. Quando botei o telefone no ouvido e ouvi aquela voz dizendo: Casa de Repouso São Vicente, boa noite. Senti o chão sumir. Era como se o sertão inteiro tivesse parado para me escutar respirar. Foi ali, entre a suspeita e o espanto, que comecei a entender que a vida tem segredos mais fundos que o poço do quintal. Você já passou por isso? Achar que vai encontrar pecado e acabar achando uma história de amor escondida por vergonha ou medo? Pois é, foi assim que comecei a conhecer o homem com quem vivi quase meio século. Só depois de descobrir para quem ele ligava todas as noites. Meu nome é Josefa Cardoso, mas a vida inteira me chamaram de Zefinha. E se você está aqui para ouvir minha história, peço que puxe uma cadeira, ajeite o coração e, se puder, se inscreva neste canal. Porque o que vou contar não é um conto de fadas. É a vida como ela é. Um novelo de linha emaranhado que a gente só entende quando chega perto do fim. E para entender a minha história, você precisa ficar até o último nó ser desatado. A noite em que tudo começou era igual a todas as outras em Petrolina. O calor do dia ainda irradiava do calçamento, e o único som que quebrava o silêncio da nossa rua era o zumbido insistente de um pernilongo e o chiado distante da rádio sintonizada na estação AM. Eu estava na cozinha, com as mãos na pia, sentindo a água morna escorrer pelos meus dedos enrugados. Eram 10 horas da noite, em ponto. Como um relógio suíço, ouvi os passos arrastados de Osvaldo no corredor. Ele não disse nada, nunca dizia, apenas pegou o telefone sem fio da base, aquele aparelho antigo, de plástico amarelado pelo tempo, e caminhou em direção à varanda dos fundos. A porta de tela rangeu, como sempre rangia, e então, o silêncio. Um silêncio que, para mim, tinha se tornado mais barulhento que qualquer grito. Há 46 anos eu era casada com aquele homem. 46 anos dormindo ao lado de um corpo que conhecia de cor, mas cuja alma permanecia um mistério. E há pelo menos 2 anos, desde que ele se aposentou da venda de ferramentas, esse ritual noturno se repetia com uma precisão que me arrepiava. É coisa do trabalho, ele dizia no começo, quando a curiosidade me vencia, e eu perguntava. Um cliente antigo que só pode falar a essa hora. Mas que trabalho? Que cliente? A loja tinha fechado, os galpões estavam vazios. O trabalho de Osvaldo agora era consertar a cerca do quintal e ler o jornal do dia anterior. Naquela noite, algo dentro de mim se quebrou. Talvez tenha sido a solidão, talvez a idade que nos deixa mais corajosos ou mais tolos. Não sei dizer. Só sei que a passividade que me acompanhou por uma vida inteira se esvaiu como água no chão quente do sertão. Esperei. Ouvi o murmúrio baixo e indecifrável da sua voz do lado de fora. Não era uma conversa de negócios. Havia uma suavidade, um cuidado no tom que ele nunca, em 46 anos, usara comigo. Durou exatos 15 minutos. A porta rangeu de novo. Ele colocou o telefone na base e foi direto para o quarto, sem me olhar. Em pouco tempo, sua respiração pesada indicava que ele dormia o sono dos justos, ou dos que guardam segredos tão bem que já nem pesam mais. Meu coração parecia uma araponga batendo dentro do peito. Com as mãos trêmulas, fui até a base do telefone. Meus dedos, acostumados à agulha e à linha, agora dançavam desajeitados sobre os botões. Apertei a tecla de rediscagem. O número brilhou na pequena tela de cristal líquido. Um número de telefone fixo, daqui de Petrolina mesmo. Anotei num pedaço de papel de pão, o lápis quase rasgando a folha fina. Guardei o papel no bolso do meu avental e voltei para a cozinha. Sentei-me na cadeira de madeira, a mesma em que me sentava todas as manhãs para tomar meu café.
O relógio na parede fazia um tic-tac que parecia perfurar meus tímpanos. O que eu faria com aquele número? Ligar? E dizer o quê? Alô, aqui é a esposa do homem que liga para vocês toda noite às 10. Quem são vocês? A covardia me visitou. Me aconselhou a deixar para lá, a engolir mais aquele sapo como tantos outros. Mas a Zefinha daquela noite era diferente. Ela estava cansada de não saber. Levei o telefone para o quartinho da costura, meu santuário. O cheiro de tecido e óleo de máquina me acalmava. Fechei a porta devagar. Disquei os números, um por um, sentindo um frio na barriga que não sentia desde a juventude. Chamou 1, 2, 3 vezes. Meu dedo já estava a caminho do botão para desligar, para desistir de tudo, quando uma voz atendeu. Não era uma voz diamante, sedutora e jovem. Era uma voz cansada, quase burocrática, mas gentil. Casa de repouso. São Vicente, boa noite. Meu mundo parou. O ar me faltou nos pulmões. Casa de repouso? Olhei ao redor, para os carretéis de linha coloridos, para os vestidos inacabados nos manequins, para a minha vida inteira contida naquelas 4 paredes. E a única pergunta que ecoava na minha mente era: quem, pelo amor de Deus, estava numa casa de repouso que merecia a lealdade noturna e secreta do meu marido? Desliguei o telefone sem dizer uma palavra. O bip, bip, bip da linha morta foi o som do meu casamento se partindo em 1000 pedaços. Eu não sabia ainda, mas não era uma traição de corpo. Era algo muito mais profundo, uma traição de alma que se estendia por décadas. E eu, Zefinha, a costureira de mão cheia, estava prestes a descobrir que o tecido da minha própria vida tinha um bordado secreto, uma história escondida que Osvaldo costurou pacientemente, ponto por ponto, bem debaixo do meu nariz. Para entender a profundidade daquele abismo que se abriu aos meus pés, é preciso que eu me apresente direito. Não a Zefinha de 72 anos, com as mãos manchadas pela idade e o coração em frangalhos, mas a Josefa que veio antes. Nasci e me criei aqui mesmo, em Petrolina. Filha de barqueiro, aprendi desde cedo que a vida, assim como o velho Chico, tem correntezas mansas e outras que podem te levar sem que você perceba. Meu pai, seu Damião, tinha o rosto curtido pelo sol e as mãos grossas de tanto puxar corda. Minha mãe, Dona Severina, era a calmaria. Foi com ela que aprendi a arte da costura, não como ofício, mas como forma de existir. Cada ponto, minha filha, é um pensamento. Cada vestido, uma história, ela dizia, enquanto a agulha dançava em suas mãos. Cresci entre retalhos, linhas e o barulho da máquina Singer de pedal. Não tive muitos estudos, mas sabia ler o mundo nos tecidos. O linho fresco da moça rica, o algodão estampado da vizinha, o tergal firme do uniforme escolar. Eu era uma boa ouvinte. As mulheres de Petrolina vinham tirar as medidas e me deixavam suas histórias, seus sonhos, suas mágoas. Eu costurava tudo aquilo nos vestidos que elas levavam. Conheci Osvaldo numa festa de São João. Ele não era daqui. Tinha vindo de Salgueiro para trabalhar como vendedor numa loja de ferramentas. Era um homem alto, calado, de ombros largos e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Não era o tipo que fazia gracejos ou prometia a lua. Ele me ofereceu um copo de quentão e disse: "A senhora tem um sorriso bonito." Foi a coisa mais poética que ouvi dele em quase 50 anos. Namoramos pouco. Naquele tempo, as coisas eram assim, diretas. Ele era um bom partido, trabalhador, sério, não bebia. Eu era uma moça de família, prendada. Nossas famílias acharam que combinávamos. E talvez combinassem mesmo. O silêncio dele com a minha capacidade de preencher os vazios com o barulho da máquina de costura. Casamos numa manhã de sábado. Usei um vestido que eu mesma fiz, de cambraia branca, com pequenos bordados de flor de mandacaru. Fomos morar nesta casa, que na época era nova em folha. Osvaldo saía cedo e voltava no fim da tarde, com o cheiro de graxa e metal impregnado na roupa. Eu passava o dia costurando para fora, cuidando da casa, esperando. Nossos dias eram uma repetição. O café da manhã silencioso, o almoço com o rádio ligado, o jantar com o som da novela na televisão. Ele lia o jornal. Eu terminava minhas costuras. Não tivemos filhos. Tentamos por alguns anos, mas Deus não quis. A ausência de crianças tornou a casa ainda mais quieta.
um eco permanente do que poderia ter sido. Com o tempo, aceitei aquele silêncio. Acomodei-me nele como quem se acomoda num sofá velho e conhecido. O amor, para mim, não era feito de palavras doces ou grandes gestos, mas da presença constante dele, da rotina, da certeza de que ele estaria ali, na poltrona dele, ao final de cada dia. Eu acreditava que o conhecia. Conhecia o jeito que ele gostava do café, forte e sem açúcar. A mania de alinhar os sapatos ao lado da cama. O suspiro pesado que ele dava antes de pegar no sono. Eu achava que isso era conhecer alguém. Que tola. Eu conhecia os hábitos, não a alma. Conhecia o homem que dividia a casa comigo, mas não o homem que às 10 da noite se transformava em outra pessoa na varanda. E ali, sentada no meu quartinho de costura, com o número da casa de repouso queimando no bolso do avental, eu me dei conta de que passei 46 anos costurando a vida de todo mundo. Mas o tecido da minha própria história era um pano liso, sem bordados, sem cores, porque eu nunca tive a coragem de perguntar o que havia por trás do silêncio do meu marido. A Zefinha jovem, a que sonhava com um amor de novela, tinha morrido há muito tempo. Em seu lugar, ficou uma mulher prática, que trocou sonhos por estabilidade. Mas naquela madrugada, enquanto o galo do vizinho cantava anunciando um novo dia, a Zefinha esquecida resolveu acordar. E ela estava com sede. Sede de verdade. A semente da desconfiança não brotou da noite para o dia. Foi plantada devagarinho, em solo fértil de solidão e rotina. Olhando para trás, percebo os sinais que ignorei, as pequenas peças do quebra-cabeça que eu varria para debaixo do tapete. Tudo começou, de fato, quando Osvaldo se aposentou. A loja de ferramentas, que fora o centro do seu universo por mais de 40 anos, foi vendida. Ele, que sempre acordou com o sol para abrir as portas de ferro, de repente se viu sem ter para onde ir. As manhãs, antes preenchidas pelo tilintar de porcas e parafusos, agora eram longas e vazias. No início, ele tentou se ocupar, consertou o telhado, pintou o portão, capinou o quintal inteiro, mas as tarefas da casa são finitas. Logo, ele passou a gastar as horas na sua poltrona, a poltrona do rei, como eu a chamava, com o olhar perdido na rua. O silêncio dele, que antes era apenas uma característica, tornou-se mais denso, pesado, como o mormaço que precede a chuva. Foi nessa época que as ligações começaram. No começo, eram esporádicas. Uma vez por semana, talvez. Ele ia para a varanda, falava baixo. Se eu passava por perto, ele encerrava a conversa abruptamente. Coisa de homem, ele rosnava, se eu ousasse perguntar. E eu, acostumada a não invadir seu espaço, recuava. Mas com o passar dos meses, a frequência aumentou. Passou a ser toda noite. E sempre no mesmo horário. 22 anos. A precisão era o que mais me intrigava. Não era 21h50, nem 22h10. Era como se ele tivesse um compromisso inadiável. O pretexto do cliente antigo começou a soar falso nos meus ouvidos. Que cliente precisaria de conselhos sobre uma furadeira às 10 da noite todos os dias? Comecei a observar. Osvaldo, o homem previsível, tinha um lado que eu desconhecia. Antes de cada ligação, ele parecia ansioso. Ajeitava a gola da camisa de pijama, passava a mão nos cabelos grisalhos, olhava para o relógio na parede da cozinha com uma expectativa que eu nunca via direcionada a mim. A conversa era sempre curta. 15, 20 minutos no máximo. E depois, ele voltava diferente. Havia uma serenidade melancólica em seu rosto, como se tivesse cumprido um dever sagrado. Ele não voltava para a sala para ver o fim da novela comigo. Ia direto para o quarto, e em minutos estava dormindo. Era como se aquela ligação drenasse toda a sua energia social do dia. A primeira teoria, a mais óbvia e dolorosa, foi a de uma amante. Meu estômago se revirava só de pensar. Osvaldo, meu Osvaldo, com outra mulher? Imaginava uma viúva solitária, alguém que ele conheceu na loja, uma cliente a quem ele consertava mais do que apenas ferramentas. A ideia me corroía. Passei a cheirar suas camisas quando ele chegava da rua, procurando um perfume diferente. Olhava suas mãos, buscando um arranhão de outras unhas. Não encontrei nada. Ele era metódico demais para deixar rastros. Mas a teoria não se encaixava perfeitamente. Por que ligar todos os dias no mesmo horário? Por que da varanda de casa, e não de um orelhão, como se fazia antigamente para esconder um caso? E por que o tom de voz dele não era de paixão, mas de cuidado, de zelo? Certa vez, tentei ouvir a conversa.
Fingi que ia regar as samambaias da varanda. Cheguei de mansinho, prendendo a respiração. Consegui pegar apenas um fiapo da conversa. Ele dizia: sim, o calor está forte, mas o rio está bonito. Vi as barquinhas passando hoje de tarde. Você gostaria de ver. Não era uma conversa de amantes, era uma descrição. Ele estava pintando um quadro com palavras para alguém que não podia ver. A quem ele descreveria o Rio São Francisco com tanta delicadeza? Aquele fragmento de conversa me confundiu ainda mais. Descartei a amante. O que seria então? Um filho secreto? Uma irmã doente de quem a família não gostava? Cada possibilidade era um novo buraco que se abria na fundação da nossa vida. A desconfiança se tornou minha companhia constante. Ela se sentava à mesa comigo, deitava-se na cama entre nós dois, um corpo frio e invisível. Eu me sentia uma tola, uma mulher que viveu décadas numa ilusão de tranquilidade. O silêncio que eu antes via como paz, agora me parecia cumplicidade com uma mentira. Eu via o homem que amei envelhecer na minha frente, e me dava conta de que uma parte essencial dele estava trancada, e a chave ele nunca me daria. Foi essa certeza, a de que eu morreria sem saber, que me deu a força para agir naquela noite. Eu precisava da chave, precisava abrir aquela porta, mesmo que o que estivesse atrás dela destruísse tudo o que eu conhecia. A noite em que decidi pegar o número foi uma quinta-feira. Lembro-me bem porque era dia de feira em Juazeiro, e o cheiro de manga e melão maduro ainda pairava no ar da nossa cozinha. Osvaldo tinha passado o dia mais quieto que o normal. Mal tocou no jantar, um ensopado de bode que ele tanto gostava. Sentado na sua poltrona, ele não lia o jornal. Apenas olhava para o vazio, os olhos fundos, a boca numa linha fina. Havia uma tristeza nele naquele dia, uma vulnerabilidade que me partiu o coração, mas que também acendeu um alerta. Alguma coisa estava errada. Às 9h30, ele se levantou, como se movido por uma força invisível. Foi ao banheiro, lavou o rosto, penteou os cabelos com água, um ritual de preparação. Eu, do meu canto na sala, fingindo costurar a barra de uma saia, observava cada movimento pelo canto do olho. Meu coração batia descompassado. Era hoje. Eu sentia. Quando o relógio marcou 10 horas, ele fez o caminho de sempre. Pegou o telefone, foi para a varanda. A porta rangeu. O medo me paralisou por um instante. Um medo infantil, de ser pega fazendo algo errado. O que eu estava fazendo? Bisbilhotando a vida do meu próprio marido. A vergonha esquentou meu rosto. Mas a necessidade de saber era maior, mais forte. Uma correnteza que me arrastava. Deixei a costura de lado. Respirei fundo. O plano era simples. Esperar ele terminar, ir para o quarto e dormir. Depois, eu pegaria o telefone e apertaria o botão de rediscagem. Mas e se ele apagasse o número? Ele era cuidadoso, metódico. Poderia muito bem ter esse costume. Uma ideia arriscada me ocorreu. Eu precisava ver o número enquanto ele discava. Calcei minhas chinelas de pano, as mais silenciosas que eu tinha. Fui pé ante pé até a porta da cozinha, que dava para a varanda. A porta era de madeira e vidro, com uma cortina de renda que eu mesma fiz. Havia uma pequena fresta entre a cortina e o batente. Meu corpo inteiro tremia. Encostei o rosto na madeira fria, buscando a fresta com o olho. Lá estava ele, de costas para mim, olhando para a escuridão do quintal, onde apenas a luz da lua iluminava as folhas da mangueira. O telefone estava em sua orelha esquerda. A conversa já tinha começado. Tarde demais. Frustrada, recuei. Sentei-me à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos. Eu tinha perdido a chance. Teria que esperar o dia seguinte. Mas a angústia era tanta que eu não sabia se aguentaria mais 24 horas de incerteza. Foi quando ouvi um som. O som de Osvaldo assoando o nariz. Ele parecia emocionado. Depois, um longo silêncio. E então, ouvi sua voz, mais clara desta vez. Não se preocupe, ele disse, a voz embargada. Eu sempre vou ligar. Sempre. Aquilo foi como uma facada. Uma promessa. Uma promessa da qual eu não fazia parte. A raiva me deu uma coragem que o medo tinha tirado. Levantei-me, determinada. Fui até o nosso quarto. A agenda telefônica dele, um caderno preto de capa dura, ficava na gaveta do criado mudo. Eu nunca tinha mexido nela. Era o seu território. Abri a gaveta devagar. O cheiro de papel velho e naftalina subiu. Lá estava a agenda. Folheei as páginas com os dedos trêmulos. Nomes de clientes, fornecedores, parentes distantes. Nada. Nenhuma casa de repouso.
Nenhum nome de mulher que me soasse suspeito. Desisti da agenda. Voltei para a cozinha. A ligação terminou. A porta rangeu. Osvaldo passou por mim como um fantasma, o rosto pálido. Não me olhou. Foi direto para o quarto. Agora era a minha chance. Corri para o telefone. Meu dedo pairou sobre o botão de rediscagem. E se fosse o número de um amigo? Um parente doente? Eu me sentiria a pior das mulheres. Mas a voz dele ecoava em minha mente. Eu sempre vou ligar. Sempre. Apertei o botão. O visor se acendeu. E lá estava. Uma sequência de 8 números que definiria o resto da minha vida. Não tinha papel por perto. O pânico de esquecer me dominou. Repeti os números em voz alta, como uma reza. Corri para o quartinho da costura, peguei um retalho de tecido branco e uma caneta. Escrevi os números no pano, a tinta borrando um pouco. Guardei aquele retalho no fundo da minha caixa de costura, debaixo de agulhas, linhas e botões. Meu segredo. O segredo dele, que agora era meu também. Naquela noite, deitei na cama ao lado de Osvaldo. Ele já roncava baixo. Fiquei olhando para o teto, para as sombras que o luar desenhava. Eu tinha um número. Tinha a faca e o queijo na mão, como se diz. Mas o que eu não tinha era a menor ideia do que fazer com eles. Ligar era dar um passo sem volta. Era quebrar o silêncio de 46 anos. E eu tinha um medo terrível do barulho que isso poderia fazer. A transição da ignorância para a suspeita é lenta. Mas a da suspeita para a certeza é um relâmpago que cega. No instante em que a mulher do outro lado da linha disse Casa de Repouso São Vicente, esse relâmpago caiu sobre a minha casa, sobre a minha vida, e nada mais seria como antes. Depois que desliguei o telefone, fiquei paralisada no meu quartinho de costura. O aparelho ainda estava na minha mão, gelado, pesado, como uma arma depois do disparo. Minha mente, antes um turbilhão de teorias, ficou completamente em branco, vazia, casa de repouso. A frase ecoava, ricocheteando nas paredes da minha cabeça. Não fazia sentido. Osvaldo odiava hospitais, clínicas, qualquer lugar com cheiro de éter. Ele era um homem saudável, tirando a pressão um pouco alta. Seus pais já eram falecidos há anos. Seus irmãos moravam em São Paulo e falavam com ele uma vez por ano no Natal. Quem ele conheceria numa casa de repouso? Minha primeira reação, depois do choque, foi a negação. A atendente devia ter se enganado. Ou talvez fosse um trote. Ou, quem sabe, o número estivesse errado. Mas eu sabia que não estava. A voz de Osvaldo, a sua promessa, tudo se encaixava na solenidade de uma visita, mesmo que por telefone, a alguém que precisava de cuidados. Levantei-me, as pernas bambas. Fui até a cozinha e bebi um copo d'água. A água desceu arranhando a garganta. Olhei pela janela. A madrugada em Petrolina é silenciosa. As estrelas parecem mais perto. Senti-me a pessoa mais solitária do mundo. Voltei para o quarto. A luz da lua entrava pela fresta da cortina, iluminando o rosto de Osvaldo. Ele dormia profundamente, a boca entreaberta, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Olhei para aquele homem com quem dividi a cama por uma vida inteira. Quem era ele? O que ele escondia por trás daquela face tranquila? A traição, a princípio, pareceu a única resposta. Mas que tipo de traição era essa? Uma amante idosa, internada. A ideia era tão absurda que chegava a ser cômica, se não fosse trágica. Talvez ele fosse um voluntário, um benfeitor anônimo. Mas Osvaldo? Meu marido era um homem bom, mas não era um santo. Ele era prático, cético. Não fazia o tipo que se dedicava a causas sociais em segredo. Sentei-me na beirada da cama, com cuidado para não acordá-lo. O tecido do lençol, gasto de tanto ser lavado, pareceu áspero sob os meus dedos. E então, uma lembrança me assaltou. Uma lembrança antiga, empoeirada, guardada num canto esquecido da minha memória. Foi logo no início do nosso casamento. Uma noite, ele teve um pesadelo. Acordou suando, gritando um nome de mulher. Marli. Na época eu o abracei. Disse que era só um sonho ruim. Ele se acalmou, mas ficou distante por dias. Quando perguntei quem era Marli, ele apenas balançou a cabeça. Ninguém importante. Um fantasma do passado. Eu nunca mais toquei no assunto. Aceitei a resposta, como aceitava tudo dele. Fantasma do passado. Seria possível que esse fantasma estivesse vivo, numa casa de repouso chamada São Vicente? A ideia era tão improvável, tão novelesca, que parecia loucura. Mas no silêncio daquela madrugada, ela começou a criar raízes no meu coração.
O resto da noite passei em claro, sentada na minha cadeira de balanço na sala, vendo o dia nascer, as cores do céu mudando, do anil para o rosa, para o laranja. O mundo lá fora seguia seu curso, indiferente ao meu cataclisma particular. Quando Osvaldo acordou e me viu ali, já vestida, com olheiras profundas, ele franziu a testa. Aconteceu alguma coisa, Zefinha? A vontade de gritar, de jogar o número na cara dele, de exigir uma explicação, era imensa, mas eu me contive. Olhei para ele, para o homem que eu achava que conhecia, e respondi com a voz mais calma que consegui encontrar. Não, meu velho, não aconteceu nada. Só perdi o sono. Era a primeira de muitas mentiras que eu contaria nos dias seguintes. Eu precisava de tempo, precisava de provas, precisava entender o tamanho daquele segredo antes de confrontá-lo. Naquele momento, eu não era mais apenas uma esposa, eu era uma investigadora, e o caso da minha vida estava apenas começando. O dia seguinte amanheceu pesado, como se o sol estivesse com preguiça de atravessar a névoa da minha angústia. O café da manhã, que normalmente era um ritual de silêncios confortáveis, transformou-se numa cena de teatro mudo. Cada gesto era calculado, cada olhar, uma análise. Eu o observava por cima da xícara de café, o jeito como ele passava a manteiga no pão, a maneira como seus olhos percorriam as manchetes do jornal sem realmente ler. Tudo nele parecia diferente. Ou talvez quem estivesse diferente fosse eu. Eu agora via o que antes era invisível. A tensão em seus ombros, a pequena ruga de preocupação permanente entre suas sobrancelhas. Ele, por sua vez, também parecia me estudar. Sentia seu olhar sobre mim quando eu me virava para pegar o bule. Ele sabia que algo havia mudado? Teria eu deixado alguma pista? Alguma evidência da minha descoberta noturna? Dormiu mal mesmo, hein? Ele disse, a voz rouca. Seus olhos estão fundos. Foi o calor. Menti. A palavra arranhando minha garganta. Esse mormaço não me deixa pregar o olho. Ele assentiu, satisfeito com a resposta simples. Osvaldo sempre preferiu as explicações práticas, as que não exigiam aprofundamento emocional. Para ele, o mundo era uma grande loja de ferramentas. Cada problema tinha sua solução específica, sem espaço para ambiguidades. Passei o dia inteiro num estado de alerta. Limpei a casa com uma fúria que não era minha. Esfreguei o chão como se quisesse arrancar não a sujeira, mas as minhas próprias dúvidas. O barulho do aspirador de pó era um alívio, abafando o som dos meus pensamentos. Eu me sentia vivendo duas vidas. Por fora, era a Zefinha de sempre, a esposa dedicada, cuidando da casa. Por dentro, eu era um emaranhado de nervos, revirando cada palavra, cada lembrança dos últimos 46 anos em busca de sentido. Lembrei-me de conversas vagas sobre sua juventude em Salgueiro. Ele nunca gostou de falar do passado. O que passou, passou. O que importa é o hoje, ele costumava dizer. E eu, na minha ingenuidade, achava que era filosofia de vida. Hoje, entendia que era uma porta fechada. Houve ocasiões em que ele ficava estranhamente melancólico. Eram sempre na mesma época do ano, no final de maio. Ele ficava mais calado, mais distante. Uma vez, o encontrei na varanda, olhando para o nada, com os olhos marejados. Quando me aproximei, ele secou o rosto rapidamente e disse que era uma poeira no olho. Eu acreditei. Como pude ser tão cega? O dia se arrastou. A hora do almoço chegou e passou. A tarde caiu, tingindo o céu de tons alaranjados. E com a noite veio o pavor das 10 horas. O que aconteceria hoje? Ele ligaria de novo? E se eu o confrontasse no momento exato? Imaginei a cena. Eu, parada na porta da varanda, com um retalho de tecido na mão. Para quem você liga, Osvaldo? Para a casa de repouso São Vicente? A imagem me deu um calafrio. Eu não estava pronta. Confrontá-lo era iniciar uma guerra. E eu ainda nem conhecia o território inimigo. Às 9h50, a ansiedade era quase insuportável. Fui para o meu quartinho de costura, meu refúgio. Sentei-me em frente à minha velha máquina Singer, mas minhas mãos não conseguiam guiar o tecido. Fiquei ali, ouvindo. 10 horas. Ouvi seus passos. O telefone sendo retirado da base. A porta da varanda rangendo. O ritual se repetiu, idêntico ao da noite anterior. E a dor que senti foi diferente. Não era mais a dor da descoberta, mas a dor da confirmação. A dor de saber que aquilo não era um evento isolado, mas uma parte sagrada e secreta da vida dele.
Uma vida da qual eu não fazia parte. Quando ele voltou e passou pelo corredor, não tive coragem de olhá-lo. Fechei os olhos com força, como uma criança que se esconde do escuro. Naquela noite, a guerra silenciosa em nossa casa foi declarada. Éramos 2 exércitos em trincheiras opostas, separados por um corredor escuro e 46 anos de segredos. E eu sabia, com uma certeza que doía na alma, que alguém teria que disparar o primeiro tiro. E essa pessoa teria que ser eu. Os dias que se seguiram foram um exercício de dissimulação. Eu sorria, cozinhava, perguntava sobre o seu dia, enquanto por dentro minha mente trabalhava sem descanso, como uma engrenagem enferrujada, mas persistente. Eu precisava de mais do que um número de telefone e um nome de uma casa de repouso. Eu precisava de um rosto, de uma história. Eu precisava encontrar Marli. Comecei minha investigação pelo lugar mais óbvio e ao mesmo tempo mais assustador, o nosso passado. O quartinho dos fundos, que chamávamos de o depósito, era um cemitério de objetos esquecidos, móveis velhos, ferramentas que Osvaldo não usava mais, e o mais importante, caixas de papelão empoeiradas contendo as relíquias da nossa vida em comum. Numa tarde quente, enquanto Osvaldo tirava sua soneca sagrada depois do almoço, entrei no depósito. O ar era pesado, com cheiro de mofo e tempo. Abri a primeira caixa, fotos, centenas delas. Nosso casamento, as primeiras férias em Garanhuns, festas de família. Em todas elas eu estava ao lado dele, sorrindo. Um sorriso que, visto agora, me parecia ingênuo, quase tolo. Vasculhei foto por foto, procurando um rosto desconhecido, uma mulher que pudesse ser a tal Marli. Nada. As fotos eram um registro perfeito da vida que ele queria mostrar. A vida oficial. Abri outra caixa mais antiga. Essa continha documentos, certidões, contas velhas. E no fundo, um pequeno baú de madeira escura, fechado com um cadeado minúsculo. Meu coração disparou. Era ali. O segredo estava ali. O cadeado era frágil. Com um grampo de cabelo e um pouco de paciência, consegui abri-lo. Dentro, o cheiro de cedro e de um perfume floral desbotado. Havia um maço de cartas, amarradas com uma fita de cetim azul, e debaixo delas, uma única fotografia, com as bordas amareladas. Peguei a foto com as mãos trêmulas. Era a imagem de um casal jovem, sorrindo para a câmera. O homem era Osvaldo, uns 50 anos mais novo, o cabelo preto e farto, o rosto sem rugas, mas com o mesmo olhar sério que eu conhecia. E ao lado dele, abraçada, estava uma moça. Ela era linda. Tinha os cabelos longos e ondulados, presos de um lado com uma flor. Seus olhos eram grandes e expressivos, e seu sorriso era aberto, cheio de vida. Ela usava um vestido simples, de algodão. Não era eu. Virei a foto. Na parte de trás, com uma caligrafia elegante, estava escrito: Osvaldo e Marli, piquenique no Rio, maio de 1968. Marli. Então ela era real. O fantasma tinha um rosto lindo, feliz. Sentei-me no chão empoeirado do depósito, a foto na mão, e uma onda de ciúme me invadiu. Um ciúme retroativo, de uma vida que existiu antes da minha. Olhei para a felicidade estampada naquele pedaço de papel e me senti uma impostora. Eu era a segunda, a substituta, a que veio depois. Abri o maço de cartas. Eram dela para ele. Cartas de amor, cheias de planos, de sonhos. Falavam de casamento, de filhos, de uma casinha com um jardim. A caligrafia era a mesma da foto. A data da última carta me gelou. 20 de maio de 1970. Pouco depois, foi quando ele se mudou para Petrolina. E menos de 2 anos depois nós nos casamos. O que aconteceu entre maio de 1970 e o dia em que o conheci? O que transformou aquele jovem apaixonado no homem silencioso e fechado com quem eu me casei? As peças começaram a se encaixar, mas formavam uma imagem terrível. Ele não a abandonou por outra. Algo aconteceu com ela. Algo grave. Guardei a foto e as cartas de volta no baú. Fechei a caixa e a coloquei no lugar, limpando qualquer vestígio da minha presença. Voltei para a casa, lavei o rosto, as mãos, tentando tirar de mim não só a poeira, mas a sensação de ter violado um túmulo. Naquela noite, quando Osvaldo fez sua ligação, eu não senti raiva. Senti uma tristeza profunda. Ele não estava traindo a mim. Ele estava sendo fiel a ela, a um fantasma. E eu, por 46 anos, vivia assombrada por uma história que nem sabia que existia. O silêncio dele não era vazio, era luto. Um luto que ele nunca compartilhou, que ele carregou sozinho,
noite após noite, numa ligação de 15 minutos para uma casa de repouso. Com a foto de Marli guardada na memória e as suas palavras de amor ecoando na minha mente, a convivência com Osvaldo tornou-se quase insuportável. O silêncio entre nós, antes um espaço vazio, agora estava preenchido por ela, pela sua história não contada. Eu o olhava do outro lado da mesa e via o jovem da fotografia. Imaginava-o lendo as cartas dela, sorrindo. E a dor era física, uma pontada no peito. Eu sabia que precisava falar. Adiar a conversa era apenas prolongar a agonia. Mas como começar? Como dizer, eu sei de tudo, sem parecer uma megera que bisbilhotou seu passado mais íntimo? Escolhi um domingo à tarde. A casa estava quieta. O calor lá fora nos mantinha presos dentro do ar fresco do ventilador de teto. Ele estava na sua poltrona, lendo um livro. Eu estava remendando uma de suas camisas. O cenário era de uma domesticidade pacífica, uma mentira completa. Respirei fundo, a agulha parada no meio do tecido. Osvaldo, comecei, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Ele levantou os olhos do livro, um pouco surpreso. Eu raramente iniciava uma conversa sem um propósito prático. O que foi, Zefinha? Eu queria te perguntar uma coisa, sobre o seu passado, antes de a gente se conhecer. A mudança em sua fisionomia foi instantânea. A pouca cor que tinha em seu rosto desapareceu. Ele fechou o livro marcando a página com o dedo. Seus ombros ficaram rígidos. Passado é passado. Não tem nada lá que interesse. Para mim, interessa. Insisti, com uma coragem que não sabia que tinha. Nós somos casados há quase 50 anos. Eu acho que tenho o direito de saber. De tudo. Ele me encarou, os olhos frios como duas pedras de rio. Direito? Você tem uma casa, comida na mesa, um marido que nunca levantou a mão para você. Que outro direito você quer? As palavras dele me feriram, mas eu não recuei. Eu quero a verdade, Osvaldo. Eu quero saber por que você é tão triste. Por que você guarda tudo aí dentro? Fiz um gesto em direção ao seu peito. Eu quero saber quem foi Marli. O nome. Dizer o nome dela em voz alta foi como quebrar um feitiço. O ar na sala ficou pesado, elétrico. O rosto de Osvaldo se transformou. A rigidez deu lugar a uma dor crua, uma ferida antiga que eu tinha acabado de cutucar com uma vara curta. Ele se levantou, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Onde você ouviu esse nome? Ele perguntou. A voz era um rosnado baixo, perigoso. Não importa onde eu ouvi. Importa que ela existiu. Você a amou, não foi? Ele não respondeu. Apenas caminhou até a janela e ficou de costas para mim, olhando a rua deserta. Seus ombros largos tremiam ligeiramente. Isso é assunto meu, Josefa, ele disse, usando meu nome de batismo, algo que só fazia quando estava muito irritado. É um assunto morto e enterrado, e é melhor que continue assim. Morto e enterrado? Minha voz se elevou, cheia de uma mágoa que eu não conseguia mais conter. Então, para quem você liga toda noite às 10 horas, Osvaldo? Para um fantasma? O silêncio que se seguiu foi o mais terrível que já experimentei. Ele se virou lentamente, o rosto uma máscara de choque e fúria. Ele sabia que eu sabia. A sua fortaleza secreta tinha sido invadida. Você não tinha o direito, ele sussurrou, e havia mais dor do que raiva em sua voz. Você não tinha o direito de mexer nisso. E então ele fez algo que nunca tinha feito antes. Ele saiu. Pegou as chaves do carro na mesinha, um carro velho que ele mal usava, e simplesmente saiu, batendo a porta da frente com força. Fiquei sozinha na sala, o coração martelando, a camisa que eu remendava caída no meu colo. Eu tinha tentado, tinha disparado o primeiro tiro, e a reação dele foi fugir da batalha. Chorei. Chorei de raiva, de frustração, de pena dele e de mim. Ele tinha razão. Talvez eu não tivesse o direito. Mas que escolha ele me deu? O segredo dele tinha se tornado uma doença que estava contaminando a nossa casa, a nossa vida. E às vezes, para curar, é preciso cortar fundo, mesmo que sangre. Osvaldo voltou tarde da noite, com cheiro de maresia e areia nos sapatos. Ele deve ter ido até a orla do rio, seu único refúgio fora de casa. Não trocamos uma palavra. Ele dormiu no sofá, e eu passei a noite na nossa cama, que de repente parecia grande e fria demais. Os dias seguintes foram de um gelo polar. A comunicação se resumia a monossílabos. Sal, pão, vivíamos como dois estranhos dividindo o mesmo teto, cada um com medo de encontrar o olhar do outro. A verdade estava sobre a mesa, intocada,
como uma comida que ninguém tem coragem de provar. Eu sabia que ele não ia falar. O confronto direto só o fez se fechar ainda mais, como um tatu-bola. Se eu quisesse respostas, teria que buscá-las eu mesma, e só havia um lugar onde eu as encontraria. Numa manhã de terça-feira, tomei uma decisão. Disse a Osvaldo que ia ao centro resolver umas coisas do meu carnê de aposentadoria. Era uma mentira, mas ele mal me olhou. Apenas grunhiu em resposta. Vesti meu melhor vestido, um de linho bege, e calcei sapatos confortáveis. Peguei minha bolsa e saí. Mas em vez de ir para o ponto de ônibus que levava ao centro, caminhei na direção oposta, para o bairro de trás do rio, um lugar mais afastado, onde as ruas eram mais tranquilas e as casas tinham jardins maiores. Eu tinha procurado o endereço da Casa de Repouso São Vicente na lista telefônica. Ficava a uns 30 minutos de ônibus. Durante todo o trajeto, meu estômago esteve embrulhado. O que eu ia dizer quando chegasse lá? Olá, vim visitar uma pessoa, mas não sei quem ela é. Só sei que meu marido liga para ela toda noite. Era ridículo. O ônibus me deixou numa rua arborizada. A Casa de Repouso não parecia uma clínica. Era uma casa grande, antiga, pintada de um amarelo claro, com uma varanda convidativa e um jardim bem cuidado. Havia uma placa discreta de madeira na entrada. Casa de Repouso São Vicente. Um lugar para viver com dignidade. Hesitei na calçada. O medo e a dúvida voltaram com força. Isso era loucura. Eu deveria voltar para casa, esquecer tudo. Mas a imagem da jovem Marli sorrindo na fotografia me impulsionou para a frente. Empurrei o portão de ferro, que se abriu sem ruído. Atravessei o jardim, onde alguns idosos estavam sentados em bancos, aproveitando o sol da manhã. Senti os olhares curiosos sobre mim. Na recepção, uma moça jovem de uniforme branco sorriu para mim. Bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia, minha filha. Minha voz saiu trêmula. Eu vim visitar uma pessoa. Claro. Qual o nome da residente? Gelei. Eu não podia dizer Marli. E se houvesse mais de uma? E se perguntassem qual o meu parentesco? Pensei rápido. Sabe, é uma situação um pouco delicada. É uma amiga do meu marido, Osvaldo Cardoso. Ele a visita, quer dizer, ele se corresponde com ela. Mas hoje ele não pôde vir e me pediu para trazer um recado. O nome dele é Osvaldo. A recepcionista franziu a testa confusa. Osvaldo? Ah, o seu Osvaldo. Claro, o que liga toda noite para a dona Marli. Um amor de pessoa, ele, nunca falha. O sangue fugiu do meu rosto. Então era verdade. Todos ali sabiam. Era um segredo aberto para o mundo, menos para mim. Isso mesmo, dona Marli. Confirmei, tentando manter a compostura. Eu poderia vê-la? Claro, ela está no solário, como de costume. É só seguir por aquele corredor. É a última porta à esquerda. Ela vai adorar a visita surpresa. Agradeci, as pernas parecendo feitas de gelatina. Caminhei pelo corredor, que era claro e limpo, com cheiro de lavanda. Quadros com pinturas de flores enfeitavam as paredes. Era um lugar tranquilo, mas havia uma tristeza subjacente no ar. A tristeza da espera. Parei em frente à porta do solário. Era uma porta de vidro, e através dela eu podia ver um salão amplo, com janelas enormes que davam para o jardim dos fundos. Havia várias pessoas ali, lendo, conversando, ou simplesmente olhando pela janela. E então eu a vi, sentada numa cadeira de rodas. Perto de uma das janelas, estava uma senhora de cabelos completamente brancos, presos num coque frouxo. Ela usava um vestido azul claro e um chale de lã sobre os ombros. Mesmo com o calor, ela olhava fixamente para o jardim, para uma mangueira carregada de frutos. Mesmo com as rugas, com o tempo que tinha passado, eu a reconheci. Os olhos grandes, o formato do rosto. Era ela. Era a Marli da fotografia. O fantasma tinha carne, osso e um olhar perdido no tempo. Meu coração se apertou de um jeito que eu não saberia descrever. Era uma mistura de dor, pena e uma estranha sensação de pertencimento, como se eu finalmente tivesse encontrado a peça que faltava na minha vida. Respirei fundo e empurrei a porta. Entrei no solário devagar, o som dos meus sapatos ecoando no piso de ladrilho. Ninguém pareceu notar minha presença, exceto uma enfermeira que arrumava as almofadas de um sofá. Ela me lançou um sorriso gentil, e eu o retribuí, nervosa. Meu olhar estava fixo na mulher da cadeira de rodas. Aproximei-me dela com o coração na boca. Ela não se virou,
Continuou com os olhos perdidos na mangueira do jardim. Parei ao seu lado. De perto, as marcas do tempo em seu rosto eram mais evidentes. A pele era fina, quase transparente, e suas mãos, que repousavam sobre uma manta em seu colo, eram nodosas, manchadas. Dona Marli, chamei, a voz um sussurro. Ela virou a cabeça lentamente. Seus olhos, que na foto eram cheios de vida, agora pareciam enevoados, distantes. Eles me focaram, mas sem real reconhecimento. Havia uma doçura em seu rosto, mas também uma ausência, como se ela estivesse ali e em outro lugar ao mesmo tempo. Olá, ela disse, a voz frágil como uma folha seca. O dia está bonito, não está? As mangas estão quase no ponto. Está sim, muito bonito, concordei, sem saber o que mais dizer. Ficamos em silêncio por um momento. Eu de pé, sentindo-me uma intrusa. Ela sentada, perdida em seu próprio mundo. A senhora... Me desculpe, comecei atrapalhada. Eu sou uma amiga do Osvaldo. Ao ouvir o nome dele, uma luzinha piscou em seus olhos. Um brilho de reconhecimento. Osvaldo? Ela repetiu. Ele vai ligar hoje? Ele sempre liga. Vai sim, garanti, sentindo um nó na garganta. Ele nunca esquece. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, doce. Ele é um bom rapaz. Sempre foi. A enfermeira que me viu entrar se aproximou. Veio visitar a nossa Marli? Que bom. Ela adora a companhia. Eu sou a Zefinha, me apresentei. Prazer, sou a Lúcia. Cuido dela há 5 anos. A senhora é parente? Não, eu sou a esposa do Osvaldo. A confissão saiu antes que eu pudesse pensar. O rosto da enfermeira Lúcia se encheu de uma compaixão que quase me fez desabar. Ela me olhou, depois olhou para Marli e pareceu entender a enormidade da situação. Ah, foi tudo o que ela disse. Venha, vamos tomar um café. Deixe a Marli aproveitando o sol dela. Ela me guiou para uma pequena copa nos fundos. Serviu-me uma xícara de café quente e se sentou na minha frente. Seu olhar era de uma gentileza imensa. Seu Osvaldo nunca comentou sobre a senhora, ela disse sem maldade. Mas eu imaginava que ele não era sozinho. Um homem como ele. Eu não sabia dela, confessei, a voz embargada. Descobri há poucos dias. Eu achei que ele tinha outra. Lúcia suspirou. Não é esse tipo de história, dona Zefinha. A história deles é triste, muito triste. E então, naquela copinha com cheiro de café e bolo de fubá, a enfermeira Lúcia, uma completa estranha, me contou o que meu marido nunca teve coragem de contar em 46 anos. Marli e Osvaldo eram noivos, apaixonados, com casamento marcado. Eram a alegria de Salgueiro. Numa tarde de maio, voltando de um piquenique de moto, um carro desgovernado os atingiu. Osvaldo quebrou a perna e algumas costelas. Marli, que estava na garupa, foi arremessada. Bateu a cabeça com muita força. Ela não morreu, mas a lesão no cérebro foi devastadora. Ela ficou meses em coma. Quando acordou, não era mais a mesma. A memória recente se foi. A capacidade de raciocínio ficou comprometida. Ela se tornou, como Lúcia disse com delicadeza, uma eterna criança presa no tempo. Reconhecia pessoas do seu passado, mas não conseguia criar novas memórias. Vivia num loop, esperando pelo noivo que ia se casar com ela. A família dela, uma família tradicional e orgulhosa, não soube lidar com a tragédia e a vergonha. Para a sociedade, era mais fácil dizer que ela tinha morrido. Internaram-na numa clínica, e depois, quando os recursos acabaram, ela veio para a São Vicente. Cortaram laços. Para o mundo, Marli estava morta. Menos para Osvaldo. Ele, segundo Lúcia, passou o primeiro ano ao lado da cama dela, todos os dias. Quando viu que não havia melhora, e pressionado pela própria família a seguir em frente, ele se mudou para Petrolina. Recomeçou a vida, mas nunca a abandonou. Ele pagava a mensalidade da clínica com uma parte do seu salário, todos os meses, sem falta. E todo sábado, por mais de 30 anos, ele vinha visitá-la, trazia flores e contava sobre a semana. E quando se aposentou e as visitas se tornaram mais difíceis, ele começou a ligar, toda noite, para que ela não se sentisse sozinha, para manter a promessa que um dia fez a ela. Eu ouvia a história, e as lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. A raiva, o ciúme, a desconfiança, tudo se dissolveu, dando lugar a uma compaixão avassaladora. Meu marido não era um traidor. Ele era um herói trágico. Um homem preso a uma promessa,
a um amor que o tempo e a desgraça não puderam apagar. A outra não era uma rival, era uma vítima. E eu era a terceira ponta desse triângulo de dor, vivendo uma vida construída sobre as ruínas de outra. Quando saí da casa de repouso, o sol já estava alto, forte, mas eu não sentia o calor, sentia um frio na alma. Eu tinha encontrado a verdade, e a verdade era infinitamente mais complexa e dolorosa do que qualquer mentira que eu pudesse ter imaginado. Voltei para casa como quem volta de uma guerra. O trajeto de ônibus, que na ida foi cheio de ansiedade, na volta foi um borrão de paisagens e rostos anônimos. Minha cabeça estava cheia demais, meu coração pesado demais para prestar atenção em qualquer coisa. Quando abri a porta, encontrei Osvaldo sentado à mesa da cozinha, o almoço intocado no prato. Ele não tinha saído para a sua caminhada diária. Estava me esperando. O olhar que ele me dirigiu não era de raiva, mas de uma exaustão profunda. "Onde você estava, Zefinha?" Ele perguntou, a voz baixa, derrotada. Não havia mais por que mentir. Fui até a pia, bebi um copo d'água para criar coragem e me virei para encará-lo. Eu fui à casa de repouso São Vicente. Eu a vi, Osvaldo. Eu vi a Marli. Ele fechou os olhos, como se recebesse um golpe. Apoiou os cotovelos na mesa e escondeu o rosto nas mãos. Seus ombros largos, que sempre me pareceram tão fortes, agora tremiam. Ele estava chorando. Em 46 anos, eu nunca o tinha visto chorar. Sentei-me na cadeira à sua frente. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelos seus soluços contidos. Eu não sentia vontade de gritar, de acusar. A revelação tinha me esvaziado de toda a raiva. O que restava era uma tristeza imensa. Uma tristeza por ele, por ela e por mim. "Por quê?" Foi a única palavra que consegui dizer. "Por que você nunca me contou?" Ele levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. "Contar o quê?" Ele disse, a voz rouca de choro. "Que a minha noiva virou um fantasma e que eu me casei com você porque todo mundo dizia que eu precisava seguir em frente? Que eu te dei uma vida construída sobre a tragédia dela? Que tipo de homem faz isso, Zefinha?" "Um homem bom", eu disse, e as palavras me surpreenderam. "Um homem que cumpriu uma promessa." Ele balançou a cabeça, amargurado. "Eu não cumpri nada. Eu a escondi. E escondi de você. No começo eu tive medo. Medo de que você não aceitasse, que me achasse um coitado, que fosse embora. Eu precisava de normalidade. E você era a minha chance de ter uma vida normal. E a nossa vida foi uma mentira?" Perguntei, a dor voltando a me apertar. "Não", ele disse, com uma veemência que me assustou. "Nunca. O que eu sinto por você, o respeito, o carinho, é tudo verdade. Mas é como se eu vivesse em duas casas. Numa, eu era o seu marido. Na outra, eu era o guardião da memória da Marli. E eu nunca soube como juntar as duas coisas. Então você preferiu o silêncio", completei. "Você me excluiu da parte mais importante da sua vida." "Eu não te excluí. Eu te protegi", ele argumentou. "Era um fardo meu. Não era justo dividir isso com você. Não era justo me deixar no escuro, Osvaldo." Minha voz se elevou. Eu passei anos me sentindo culpada pela sua tristeza, achando que o problema era eu. "Achei que você tinha uma amante. Você tem ideia do que eu senti? Do que eu imaginei? A verdade, agora que estava exposta, era brutal. Era um alívio e uma agonia. Ele tinha me escondido um pedaço de sua alma, e eu não sabia se conseguiria perdoá-lo por isso. Não era a lealdade dele a Marli que me feria. Era a falta de confiança em mim. Ele não achou que eu seria forte o suficiente para saber, para entender, para compartilhar o seu fardo. Ele me subestimou por 46 anos. "Eu não sou só sua esposa, Osvaldo. Eu sou sua companheira. Ou pelo menos achei que era", disse levantando-me. "Companheiros dividem o peso. Você preferiu me dar apenas a parte leve da vida e carregar toda a dor sozinho. E com isso, você nos manteve separados, mesmo debaixo do mesmo teto." Fui para o meu quartinho de costura e fechei a porta. O cheiro familiar dos tecidos não me trouxe conforto. Sentei-me na minha cadeira e olhei para os vestidos nos manequins. Vidas que eu ajudei a construir, a celebrar. E a minha? A minha parecia um vestido feito de retalhos que não combinavam, costurados com uma linha fraca, prestes a se romper. O segredo tinha vindo à tona, mas a ferida estava aberta, e eu não tinha a menor ideia de como começar a cicatrizá-la. A porta do meu quartinho se abriu devagar. Era Osvaldo. Ele não entrou. Apenas ficou parado no batente.
o corpo grande parecendo encolhido. Seus olhos ainda estavam vermelhos. "Posso entrar, Zefinha?" ele pediu, a voz baixa, como a de um menino pedindo permissão. Eu assenti, sem conseguir falar. Ele entrou e sentou-se num banquinho baixo que eu usava para alcançar as prateleiras mais altas. Ficou ali, pequeno, rodeado pelos meus tecidos e manequins, um estranho no meu mundo. "Eu preciso que você entenda", ele começou, olhando para as próprias mãos, grandes e calejadas. "Eu preciso tentar explicar." E então, pela primeira vez em quase 50 anos, Osvaldo abriu a porta do seu passado e me deixou entrar. Ele falou por horas, de forma atropelada no início, depois com uma fluidez dolorosa, como se um dique tivesse se rompido. Ele me contou sobre sua juventude em Salgueiro, uma cidade pequena onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo. Contou como conheceu Marli na quermesse da igreja. Descreveu-a não como a mulher da foto, mas como a pessoa que ela era, engraçada, teimosa, que sonhava em ser professora e amava dançar forró. Ele descreveu o amor deles com uma simplicidade que me cortou o coração. Não era um amor de cinema, mas um amor feito de pequenas coisas, de passeios de mão dadas na praça, de bilhetes trocados, do cheiro do bolo de milho que ela fazia. Sua voz falhou quando ele chegou ao dia do acidente. Ele descreveu o sol da tarde, o barulho da moto, o cheiro de pneu queimado. Descreveu o silêncio depois da batida e o terror de vê-la caída no asfalto, imóvel. "Eu acordei no hospital", ele disse, os olhos fixos num ponto da parede. A primeira coisa que perguntei foi por ela. Ninguém me dizia nada. Dias depois minha mãe me contou. Contou que ela estava viva, mas que não era mais ela. Que a Marli que a gente conhecia tinha ido embora naquele dia na estrada. Ele me contou sobre as visitas ao hospital, sobre a esperança que morria um pouco a cada dia. Contou sobre a decisão da família dela, o funeral simbólico que fizeram para a reputação da moça. E me contou sobre a pressão que sofreu. Todo mundo dizia a mesma coisa. "Você é jovem, precisa refazer sua vida. Ela não ia querer te ver preso a ela." Até a mãe dela me disse isso. Me expulsou do hospital. Disse que eu era uma lembrança dolorosa demais. Ele me contou como, sem rumo, aceitou a oferta de emprego em Petrolina. Uma forma de fugir, de tentar esquecer. Mas ele nunca esqueceu. "Quando eu te conheci, Zefinha, eu vi em você uma paz que eu tinha perdido. Uma força. Eu estava quebrado. E você me pareceu inteira. Eu fui egoísta. Eu quis um pouco dessa sua paz para mim. Eu me agarrei a você como um náufrago. E eu sabia que se eu te contasse sobre a minha carga, sobre o meu navio afundado, você não ia me querer." "Você não sabe disso", sussurrei. "Eu sei", ele insistiu. "Nenhuma mulher quer começar uma vida com um homem que ainda ama outra. E eu a amava. Eu amo, não do mesmo jeito. É um amor diferente. É um amor de responsabilidade, de memória. O amor que eu construí com você, Zefinha, é de verdade. É o amor do dia a dia, do pão na mesa, da cumplicidade do silêncio. É outro tipo de amor, mas é amor." Ele se levantou e foi até a janela do meu quartinho, que dava para o quintal. Eu nunca deixei de ajudar a pagar as contas dela. Todo mês, eu mandava o dinheiro. E todo sábado, eu pegava o ônibus para Salgueiro para vê-la. Por anos. Eu chegava, sentava ao lado dela, contava as novidades. Ela sorria, às vezes dizia meu nome. Era o suficiente para mim. Quando ela foi transferida para cá, para Petrolina, ficou mais fácil. Mas aí eu já estava velho, cansado. As visitas me esgotavam. Foi quando comecei a ligar. Eu só queria que ela ouvisse minha voz. Que ela soubesse que eu não a esqueci. Ele se virou para mim, os olhos cheios de uma súplica silenciosa. "Eu errei, Zefinha. Eu errei em não te contar. Eu fui um covarde. Mas eu juro, por tudo que é mais sagrado, que eu não quis te desrespeitar. Eu só não sabia como. Eu não sabia como ser dois homens ao mesmo tempo. O seu marido e o noivo dela. Eu não tinha respostas. Eu só tinha a história dele, crua e dolorosa, derramada sobre o chão do meu santuário. Eu via na minha frente não o mentiroso, não o traidor, mas um homem partido ao meio por uma tragédia, que tentou do jeito torto e silencioso dele honrar todos os seus amores. A raiva tinha se esvaído por completo. No lugar, ficou um entendimento pesado, a compreensão de que a vida, às vezes, nos impõe escolhas impossíveis, e que o perdão, talvez, não fosse sobre esquecer o erro dele, mas sobre entender a sua dor. A confissão de Osvaldo não foi um bálsamo, mas um bisturi
que, ao remover o tumor do segredo, deixou a ferida exposta. A casa, antes palco de uma guerra fria, transformou-se num hospital de campanha. Estávamos ambos feridos, mancando pelos cômodos, evitando esbarrar um no outro para não causar mais dor. As palavras dele, "eu amo", ditas em referência a Marli, ecoavam na minha cabeça. Mesmo com toda a inexplicação, com todo o contexto, aquela frase me assombrava. Como competir com um amor congelado no tempo, idealizado pela tragédia? O amor deles era o de uma juventude cheia de promessas. O nosso era o de uma velhice cheia de rotinas. Os dias que se seguiram foram estranhos. Tentamos agir com normalidade, mas a normalidade tinha se perdido para sempre. As refeições eram tensas. Ele tentava puxar assunto. Falava do calor, da política, de qualquer coisa para preencher o vazio. Eu respondia com monossílabos. Não por raiva, mas por exaustão. Eu não tinha energia para fingir que estava tudo bem. Eu o observava com outros olhos. Via o peso que ele carregava, a culpa gravada em cada ruga, mas também via o alívio de finalmente ter compartilhado seu fardo. O segredo, agora revelado, parecia ter tirado 10 quilos de seus ombros. Ironicamente, ele parecia ter transferido esse peso para mim. Eu me pegava pensando em Marli. Imaginava-a no solário, esperando pela ligação das 10. A rotina dele, que antes me machucava, agora me parecia um ato de devoção quase sagrado. E isso me confundia ainda mais. Uma noite, eu estava na sala, tentando me concentrar na novela, quando o relógio bateu 10 horas. Vi Osvaldo se levantar, hesitar, olhar para mim. Era a primeira vez que ele faria a ligação sabendo que eu sabia. Havia uma pergunta em seu olhar. Eu posso? Eu apenas assenti com a cabeça, desviando o olhar para a televisão. Ouvi a porta da varanda ranger. Desta vez, o som não me trouxe angústia, mas uma melancolia profunda. Fechei os olhos e, em vez de ciúme, senti uma pontada de pena. Pena dos 3. De Marli, presa em seu mundo. De Osvaldo, preso a seu passado. E de mim, presa no meio de uma história de amor que não era a minha. Ele demorou mais do que o habitual. Quando voltou, seus olhos estavam úmidos. Ele parou na minha frente. Eu disse a ela que uma amiga minha, Zefinha, a tinha visitado. Ele falou, a voz baixa. Eu disse que você a achou muito bonita. Meu coração deu um salto. Ele estava tentando construir uma ponte. Uma ponte frágil, sobre um abismo de dor. Mas ainda assim, uma ponte. E o que ela disse? Perguntei, a voz falhando. Ela sorriu e disse, que bom que o Osvaldo tem amigos. A simplicidade da resposta dela me desarmou. Na sua inocência, ela nos via como amigos. Talvez fosse isso que precisávamos ser, antes de tentar ser marido e mulher novamente. Amigos que se ajudam a carregar um peso. Mas a ponte ainda era frágil. Nos dias seguintes, a distância permanecia. Dormíamos na mesma cama, mas com um espaço de 1 metro entre nós. Nossos corpos não se tocavam. A intimidade, que já era pouca, desapareceu por completo. Eu me refugiei no meu trabalho. Aceitei mais encomendas do que podia dar conta. A máquina de costura, com seu zumbido constante, era a única música que me acalmava. Costurar era colocar ordem no caos. Cada ponto no lugar certo, cada bainha perfeitamente alinhada. Era um controle que eu não tinha sobre a minha própria vida. Nossa casa estava dividida, não por paredes, mas por sentimentos não resolvidos. Havia amor, havia mágoa, havia compaixão e havia ressentimento. Tudo misturado, um cozido de emoções que eu não sabia como temperar. Eu não sabia se o perdão viria, e se viesse, eu não sabia que gosto ele teria. O tempo, dizem, cura tudo, mas não é bem assim. O tempo não cura. Ele ensina a conviver com a ferida. E foi o que aconteceu conosco. As semanas se transformaram em meses, e a atmosfera de crise foi dando lugar a uma trégua melancólica. Deixamos de andar nas pontas dos pés, um ao redor do outro. Osvaldo voltou a ler seu jornal na poltrona, e eu voltei a ouvir meu rádio enquanto costurava. A rotina, que tinha sido quebrada, foi se restabelecendo, mas com uma nova camada de significado. Tudo era o mesmo, e nada era o mesmo. A grande mudança aconteceu dentro de mim. Aos poucos, comecei a olhar para a situação não mais como uma esposa traída, mas como uma mulher observando a complexidade da vida de outro ser humano. Comecei a ver Osvaldo não apenas como meu marido, mas como o homem que ele era. Um homem que, em sua juventude, sofreu uma perda inimaginável
e que passou o resto da vida tentando lidar com as consequências. O ciúme que eu sentia de Marli foi se transformando numa espécie de sororidade triste. Eu não a conhecia, mas sentia uma conexão com ela. Éramos as duas mulheres na vida de Osvaldo. Ela, a do amor interrompido. Eu, a do amor construído sobre a ausência. Nenhuma de nós teve a história que merecia. Um dia, eu estava arrumando o guarda-roupa e encontrei, no fundo de uma gaveta dele, o pequeno baú de madeira. Ele o tinha tirado do depósito e guardado ali, perto dele. Abri. A foto de Osvaldo e Marli estava por cima das cartas. Peguei-a e, em vez de dor, senti uma compaixão imensa por aqueles dois jovens sorridentes, que não tinham ideia da curva cruel que o destino lhes preparava. Deixei o baú aberto sobre a cama. Mais tarde, quando Osvaldo entrou no quarto e viu, ele parou. Olhou para mim, esperando uma reação de raiva. Ela era muito bonita, eu disse simplesmente. Ele me olhou, surpreso e grato. Era, ele concordou. Tinha um riso que contagiava o ambiente. Foi a primeira vez que falamos dela sem peso, sem acusações. Falamos dela como quem fala de uma estrela distante, que ainda brilha, mesmo já tendo se apagado há muito tempo. Comecei a fazer perguntas. Não perguntas invasivas, mas curiosas. Como era a voz dela? Qual era a comida preferida dela? E ele, aos poucos, foi me contando. E a cada história, Marli deixava de ser um fantasma para se tornar uma pessoa real na minha imaginação. E Osvaldo, ao compartilhar essas memórias, parecia se libertar delas. A ligação das 10 da noite também mudou. Tornou-se parte da nossa rotina compartilhada. Às vezes ele me contava o que conversaram. Hoje eu disse a ela que as suas samambaias estão florindo. Ou, contei que a gente comeu canjica e ela riu. Ele estava me incluindo, me fazendo parte do seu ritual. Numa noite, ele voltou da varanda com um olhar diferente, preocupado. A enfermeira disse que ela está com uma tosse que não passa. Ele falou, a testa franzida. Estou preocupado, Zefinha. Naquele momento, eu percebi que a preocupação dele também era minha. Amanhã a gente vai lá, eu disse sem pensar. Eu vou com você. O olhar que ele me deu foi de um alívio tão profundo, de uma gratidão tão imensa, que valeu por todos os pedidos de desculpas que ele nunca conseguiu formular. Ele não precisava mais carregar aquele fardo sozinho. Eu estava ali, ao lado dele. A ponte, antes frágil, começava a se solidificar. Não éramos mais dois exércitos em trincheiras. Éramos finalmente aliados. A preocupação de Osvaldo com a tosse de Marli foi o prenúncio de uma nova fase em nossas vidas, uma que nos uniria de uma forma que eu jamais poderia prever. Mas o doente, ironicamente, não seria ela. Começou de forma sutil, um cansaço que ele atribuía à idade, uma falta de apetite que ele dizia ser por causa do calor. Mas eu, que o observava com a atenção de uma vida inteira, via mais. Via a palidez em seu rosto, a perda de peso, o esforço que ele fazia para subir os 3 degraus da entrada de casa. Você precisa ir ao médico, Osvaldo, eu dizia. É só uma gripe mal curada. Ele desconversava, teimoso como sempre. Mas a gripe não passava. A tosse dele se tornou persistente, seca, e às vezes ele acordava no meio da noite com falta de ar. Aquele homem grande, forte, que eu sempre vi como uma rocha, estava se esfarelando diante dos meus olhos. A visita que planejamos fazer a Marli foi sendo adiada. Primeiro, porque ele não se sentia disposto. Depois, porque a sua própria saúde se tornou a prioridade. Finalmente, consegui convencê-lo a ir ao posto de saúde. O médico, um rapaz jovem de olhos atentos, o examinou e pediu uma série de exames, incluindo uma radiografia do pulmão. A espera pelo resultado foi uma agonia silenciosa. Fingíamos que não era nada, mas ambos sabíamos que algo estava errado. Numa tarde cinzenta, o telefone tocou. Era do posto de saúde, pedindo que fôssemos buscar os exames e conversar com o médico. Na pequena sala do consultório, o médico nos mostrou a radiografia. Havia uma mancha escura, feia, em um dos pulmões de Osvaldo. O médico usou palavras que eu mal compreendi. Nódulo, biópsia, oncologista, mas o significado era claro. A palavra que ele não disse, mas que pairava no ar como uma nuvem de tempestade, era câncer. O mundo de Osvaldo, que já era complicado, desabou de vez. O homem que passou a vida cuidando de um segredo, agora tinha que enfrentar uma batalha dentro do seu próprio corpo. E a sua reação inicial foi a de sempre, fechar-se.
Nos primeiros dias após o diagnóstico, ele mal saía do quarto. Recusava-se a falar sobre a doença, sobre o tratamento. A mesma muralha que ele construiu ao redor de Marli, ele agora erguia ao redor de si mesmo. Mas eu não era mais a Zefinha de antes. Eu não ia mais aceitar ser deixada do lado de fora. Numa manhã, entrei no quarto com uma bandeja de café. Ele estava deitado, olhando para o teto. Você não está sozinho nisso, Osvaldo, eu disse, sentando-me na beirada da cama. Eu não quero te dar mais esse trabalho, Zefinha, ele murmurou. Não é trabalho, é a minha vida também, respondi, a voz firme. Nós vamos passar por isso juntos. Você, eu, nós. Peguei a mão dele. Estava fria. Você cuidou da Marli por 50 anos em segredo. Agora me deixe cuidar de você, sem segredos. Lágrimas brotaram em seus olhos cansados. Ele apertou minha mão com a força que lhe restava. Naquele aperto, a última muralha entre nós ruiu. Não havia mais ele e eu. Havia nós. A doença de Osvaldo inverteu nossos papéis. Eu, que sempre fui a cuidada, a protegida em termos práticos, tornei-me a sua fortaleza. Marcava os médicos, controlava os remédios, preparava as comidas leves que ele conseguia comer. A minha máquina de costura ficou em silêncio pela primeira vez em décadas. Minha única costura, agora, era remendar os pedaços da nossa vida. E no meio de tudo isso, havia a ligação das 10 da noite. Mesmo doente, fraco, ele não falhava. Arrastava-se até a varanda, a voz um sopro, para dizer a Marli que o sol tinha sido bonito e que as mangas do quintal dela estavam amadurecendo. Era o seu fio de vida, a sua conexão com o homem saudável que um dia ele foi. E eu entendia. Eu finalmente entendia tudo. A quimioterapia foi devastadora. Osvaldo, que sempre se orgulhou de sua força, tornou-se frágil como um passarinho. Perdeu o cabelo, o peso, o brilho nos olhos. Passava os dias na sua poltrona, envolto num cobertor, mesmo no calor de Petrolina. Nossa casa, antes um lugar de silêncios tensos, tornou-se um santuário de cuidados. O silêncio agora era de respeito, de cumplicidade. Aprendemos a nos comunicar sem palavras. Um aperto de mão, um copo d'água oferecido, um olhar que dizia, eu estou aqui. Nessas longas tardes de quietude, ele começou a falar mais de Marli. Não com a dor da confissão, mas com a serenidade de quem revisita um álbum de fotografias antigo. Contava-me histórias engraçadas da juventude deles, das travessuras que faziam, dos sonhos que tinham. Ela queria ter 6 filhos, ele me disse um dia, um sorriso fraco nos lábios. Eu dizia que ela era louca, que não daríamos conta. Ela respondia que amor não se mede em contas, se multiplica. Eu ouvia, atenta. Não havia mais ciúme em mim. Eu sentia como se estivesse conhecendo um velho amigo dele, alguém que foi importante e que merecia ser lembrado com carinho. E ao me contar essas histórias, era como se ele estivesse me entregando as últimas peças do seu quebra-cabeça, confiando em mim para guardá-las. A doença nos forçou a uma intimidade que nunca tivemos. Eu o ajudava no banho, dava comida na sua boca, media sua febre durante a madrugada, via seu corpo envelhecido e doente e não sentia repulsa, mas uma ternura imensa. O amor, descobri, não está nos grandes gestos românticos, mas na disposição de segurar a mão de alguém na sua hora mais frágil e escura. Uma tarde, ele me pediu para pegar o baú de madeira. Coloquei-o em seu colo. Com as mãos trêmulas, ele o abriu. Eu quero que você leia uma, ele pediu apontando para o maço de cartas. Peguei a primeira do monte. A caligrafia elegante de Marli preenchia a página. Comecei a ler em voz alta. Era uma carta simples, falando sobre o dia a dia, sobre a saudade que sentia dele. Enquanto eu lia, Osvaldo fechou os olhos, e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto devastado pela doença. Quando terminei, ele suspirou. A voz dela era assim, doce como a sua. Naquele momento, as 2 mulheres de sua vida se encontraram. Marli, na memória e na palavra. E eu, ali, dando voz a essa memória. Não éramos mais rivais, nem mesmo em pensamento. Éramos parte da mesma trama, fios de cores diferentes tecendo a história de um mesmo homem. A trégua tácita que tínhamos estabelecido após a revelação do segredo floresceu, no solo árido da doença, em um amor maduro, profundo. Um amor forjado no perdão, na compaixão e no cuidado.
A ligação das 10 da noite continuava sendo seu ritual. Mas agora, às vezes, ele me pedia para ir com ele até a varanda. Eu ficava ao seu lado, em pé, enquanto ele se sentava na cadeira de balanço e falava ao telefone. Eu não ouvia a conversa, mas via a paz que ela trazia ao seu rosto. Era como se no fim da vida ele finalmente tivesse conseguido unir suas duas casas. E eu, Zefinha, não era mais uma visita. Eu era o pilar que sustentava o teto de ambas. Chegou uma noite em que a fraqueza de Osvaldo foi maior que a sua força de vontade. Era quase 10 horas, e ele dormitava na poltrona, a respiração curta, sibilante. A febre tinha voltado. Eu o observei, o coração apertado. Sabia da importância daquela ligação para ele. Era a sua promessa, o fio que o mantinha conectado a quem ele era. Aproximei-me e toquei seu ombro com delicadeza. Osvaldo, meu velho, são quase 10 horas. Ele abriu os olhos com esforço. Havia uma confusão neles. 10 horas, ele murmurou. Marli. Ele tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Um gemido de frustração escapou de seus lábios. Ele afundou de volta na poltrona, derrotado. Eu não consigo, Zefinha. Ele sussurrou, a voz embargada. Hoje, eu não consigo. Vi o desespero em seus olhos. Quebrar aquela rotina de décadas era para ele uma falha terrível. Era como admitir que o fim estava próximo. Naquele instante, tomei uma decisão. Uma decisão que, meses antes, seria impensável. Eu ligo, eu disse. A voz firme. Eu ligo para ela. O que você quer que eu diga? Ele me olhou, os olhos se enchendo de lágrimas. Era a rendição final. A entrega da sua mais sagrada responsabilidade nas minhas mãos. Era a maior prova de confiança que ele poderia me dar. Você faria isso? Ele perguntou incrédulo. Claro que eu faço. Fui até a base. Peguei o telefone. Meu coração batia forte, mas era um nervosismo diferente. Não era de medo, mas de solenidade. Senti o peso daquele gesto. Voltei para perto dele. O que eu digo? Ele pensou por um momento. A respiração difícil. Diga a ela que a lua está cheia hoje e que parece uma fatia de melão. Diga que eu mandei um beijo. E... pergunte da tosse dela. Assenti. Fui para a varanda. O ar da noite estava fresco. A lua, de fato, estava cheia e amarelada, exatamente como ele descreveu. Disquei o número, que eu já sabia de cor. Casa de Repouso São Vicente, boa noite. Boa noite, é a Zefinha, esposa do seu Osvaldo. Eu poderia falar com a dona Marli, por favor? Ah, dona Zefinha, claro. Seu Osvaldo está bem? É a primeira vez que ele não liga. Ele não está se sentindo muito bem hoje. Pediu que eu ligasse por ele. Houve um momento de silêncio do outro lado. Depois, a voz da enfermeira, cheia de compreensão. Vou passá-la para a Marli. Um momento. Esperei, olhando para a lua. Ouvi uns ruídos, e então, a voz frágil dela. Alô? Dona Marli, boa noite. É a Zefinha, amiga do Osvaldo. Zefinha, a moça bonita? Ela perguntou, e eu sorri. A memória dela era uma colcha de retalhos, mas alguns brilhavam. Sou eu mesma. O Osvaldo não pôde ligar hoje, mas ele me pediu para te dar um recado. Ele disse que a lua está cheia, parecendo uma fatia de melão. Ouvi um pequeno som de contentamento do outro lado. Melão. Eu gosto de melão. Ele também mandou um beijo e perguntou como está a sua tosse. A tosse está melhor. A enfermeira me deu um xarope bom. Diga a ele que não se preocupe. Eu direi. Fique com Deus, dona Marli. Você também. Dê um beijo nele por mim. Desliguei. Fiquei parada na varanda por um longo tempo, sentindo a brisa. Eu tinha acabado de fazer a ponte. Eu tinha me tornado a voz dele. Voltei para a sala. Osvaldo estava com os olhos abertos, esperando. Eu falei com ela, disse, sentando-me no braço da sua poltrona. Ela disse que a tosse está melhor e mandou um beijo para você. Ele fechou os olhos e um sorriso sereno, o primeiro em muitas semanas, iluminou seu rosto cansado. Obrigado, minha Zefinha. Ele sussurrou. Obrigado. Naquela noite, eu entendi o que era o perdão. Não era uma palavra, nem um ato. Era um sentimento. Era a paz que eu sentia ao fazer aquela ligação, ao me tornar parte da promessa dele. Era a certeza de que o amor, em suas mais variadas e complexas formas, era a única coisa que realmente importava. E nós, em nossa casa silenciosa em Petrolina, tínhamos encontrado uma forma de amor que abraçava o passado, cuidava do presente e não tinha mais medo do futuro.
Os dias que se seguiram àquela primeira ligação foram como um lento pôr do sol. A luz de Osvaldo foi se esvaindo devagar, serenamente. Ele sabia, e eu sabia, que o tempo estava se esgotando. Ele já não saía mais da cama. A casa se encheu com os sons da doença. O chiado do cilindro de oxigênio, a tosse fraca, a minha voz lendo o jornal para ele. Nossos filhos, que nunca tivemos, foram os vizinhos que traziam um caldo, a enfermeira do posto que vinha aplicar uma injeção, os amigos que passavam para uma visita rápida e silenciosa. Todas as noites, às 10 horas, eu repetia o ritual. Sentava-me ao lado da sua cama, pegava o telefone e ia para a varanda. Eu me tornei a cronista do nosso pequeno mundo para Marli. Hoje choveu, dona Marli. O cheiro de terra molhada está uma delícia. Osvaldo comeu um pouco de purê de macaxeira hoje. Ele disse que lembrou da sua avó. O sabiá do quintal fez ninho na nossa mangueira. O Osvaldo está contente. Eu não mentia para ela. Não dizia que ele estava bem. Apenas contava os pequenos milagres do dia a dia, os fragmentos de vida que ainda pulsavam em nossa casa. E ela, do outro lado, ouvia. Às vezes, compartilhava algo do seu próprio mundo. Hoje teve música no solário. Dancei sentada na minha cadeira. Numa tarde particularmente difícil, Osvaldo me chamou. Sua voz era um fiapo. Zefinha, pegue o baú. Peguei a pequena arca de madeira e a coloquei ao seu lado. Ele a abriu com um esforço imenso. Isso, ele disse, apontando para as cartas e a foto. É dela, mas a história agora é sua também. Faça o que o seu coração mandar. Depois, ele pegou a minha mão. Seus olhos, fundos e lúcidos, encontraram os meus. Perdão, minha velha, ele disse, e cada palavra era um esforço. Perdão pelo silêncio. Não há mais nada a perdoar, Osvaldo, respondi, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Só a agradecer. Eu te amei, Zefinha, do meu jeito torto, mas eu te amei muito, eu sei. E eu também te amei, meu velho. Eu também te amo. Foi a nossa despedida. Ele adormeceu logo depois, um sono profundo do qual não acordaria mais. Passei a noite inteira ao seu lado, segurando sua mão, sentindo seu pulso ficar cada vez mais fraco. Ele se foi na madrugada, com a mesma discrição com que viveu. O sol estava nascendo, pintando o céu de petrolina com as cores suaves do adeus. Não houve dor, nem luta. Apenas uma passagem tranquila, como o rio que corre para o mar. Fiquei ali, sentada ao lado do seu corpo, enquanto a casa se enchia de luz. O silêncio que ele deixou era diferente de todos os outros. Não era um silêncio de segredos ou de mágoas. Era um silêncio de ausência. Um espaço vazio na poltrona, na cama, na mesa. O enterro foi simples, com as pessoas que realmente importavam. Enquanto o caixão descia à terra, eu não chorei. Senti uma paz estranha, a paz de quem cumpriu uma missão. Eu o tinha acompanhado até o fim da sua jornada, e o tinha ajudado a fazer as pazes com sua própria história. Naquela noite, a primeira noite sem ele, a casa parecia um casarão imenso e vazio. O relógio na parede era um carrasco, cada tic-tac me aproximando das 10 horas. Quando o ponteiro marcou o horário fatídico, eu me levantei. Peguei o telefone. Meu dedo tremeu ao discar o número. O que eu diria? Como eu daria a notícia? A voz familiar atendeu. Casa de Repouso São Vicente. É a Zefinha, eu disse, a voz embargada. O Osvaldo, ele descansou hoje de manhã. Houve um choro contido do outro lado da linha. Era a enfermeira Lúcia. Ah, dona Zefinha. Eu sinto tanto. Ele era um homem tão bom. Eu sei, sussurrei. Eu queria falar com a Marli. A senhora tem certeza? Tenho. Esperei. E então, a voz dela, doce e alheia a tudo. Alô? Respirei fundo. Dona Marli? É a Zefinha. Olá? O Osvaldo está melhor? Olhei pela janela da varanda. A lua, novamente, estava lá. Ele está, Marli, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Ele fez uma viagem. Foi para um lugar muito bonito, onde não há mais dor. E ele me pediu para continuar te ligando. Ele não quer que você fique sozinha. Uma viagem, ela repetiu. Ele vai demorar? Vai, mas ele sempre estará olhando por você. E eu também. Era uma mentira piedosa. A última peça da promessa de Osvaldo, que agora era minha. Eu não sabia por quanto tempo conseguiria mantê-la, mas naquela noite era a única coisa que fazia sentido. A vida sem Osvaldo foi, a princípio, uma sucessão de espaços vazios e silêncios novos. O lado dele da cama, a poltrona na sala,
o chapéu pendurado atrás da porta. Tudo era um lembrete constante da sua ausência. Muitos vizinhos acharam que eu definharia de tristeza, mas algo curioso aconteceu. Depois do período inicial de luto, uma nova força começou a brotar em mim. A Zefinha que viveu à sombra do silêncio de Osvaldo deu lugar a uma Zefinha que era dona da sua própria história. Uma história que agora incluía a dele e a de Marli. Eu continuei ligando para a casa de repouso todas as noites, às 10 em ponto. Mantive a ficção da viagem de Osvaldo. Tornei-me os olhos e ouvidos dele para Marli. Contava sobre o rio, sobre as festas da cidade, sobre as flores do meu jardim. E ela, em sua simplicidade, me contava sobre seu dia, sobre a comida, sobre um passarinho que pousou em sua janela. Nossas conversas de 15 minutos se tornaram o novo pilar da minha rotina. Eram um conforto, uma conexão com o passado, mas também um propósito para o meu presente. Um mês depois da morte de Osvaldo, decidi fazer algo que ele nunca conseguiu: unir os mundos de vez. Numa manhã de sábado, fiz um bolo de fubá, o preferido dele, e fui visitar Marli. Quando cheguei, Lúcia me recebeu com um abraço. Ela pergunta de você todos os dias. Encontrei Marli no mesmo lugar de sempre, no solário. Levei-a para o jardim e nos sentamos num banco à sombra da mangueira. Eu trouxe um bolo, eu disse, oferecendo-lhe um pedaço. Ela comeu com gosto. É bom. O Osvaldo gostava de bolo de fubá. Gostava muito, confirmei, sorrindo. Ficamos ali, duas senhoras de cabelos brancos comendo bolo e olhando o jardim. Não éramos rivais, nem amigas no sentido convencional. Éramos algo diferente. Duas mulheres ligadas pelo amor e pela ausência de um mesmo homem. Comecei a visitá-la todo sábado. Levava flores, frutas, às vezes um novelo de lã para ela, que gostava de tricotar cachecóis coloridos e sem fim. Eu contava histórias da minha vida, da minha infância no Rio, do meu trabalho como costureira. E ela, em seus momentos de lucidez, me contava fragmentos da sua própria juventude. Numa dessas visitas, levei o pequeno baú de madeira. Sentei-me ao seu lado e o abri. Mostrei-lhe a fotografia. Ela pegou o retrato com as mãos trêmulas. Olhou por um longo tempo para os rostos sorridentes. Moço bonito, ela disse, apontando para o jovem Osvaldo. Depois, apontou para si mesma. E a moça parece feliz. Ela era muito feliz, eu disse. Ela me devolveu a foto e pegou uma das cartas. Passou os dedos sobre a caligrafia, como se lesse em braille. Eu não consigo mais ler direito, ela disse, com uma ponta de frustração. Quer que eu leia para você? Ofereci. Ela assentiu. E ali, no jardim da casa de repouso, sob o sol de Petrolina, eu li para Marli as suas próprias cartas de amor. Li sobre os sonhos que ela teve, sobre os planos que fez. E enquanto minha voz dava vida às suas palavras, ela sorria, um sorriso distante, como se ouvisse um eco de uma música que um dia amou. Naquele momento, o ciclo se fechou. Eu não estava mais apenas guardando a história deles. Eu a estava devolvendo à sua dona. Estava ajudando Osvaldo a, finalmente, cumprir sua promessa por inteiro. Eu não sei o que o futuro me reserva. Sei que a minha máquina de costura voltou a zumbir, que minhas samambaias continuam florindo e que, todo sábado, tenho um encontro marcado. Minha rotina, antes definida pela ausência e pelo segredo, agora é preenchida por um novo tipo de amor e de amizade. Uma amizade improvável, nascida da dor, mas cultivada com carinho e respeito. Hoje, com meus 72 anos bem vividos, sou conhecida na rua não mais como a esposa do seu Osvaldo, mas como a amiga da dona Marli. A história, que antes era um segredo trancado a 7 chaves, acabou se espalhando, não como fofoca, mas como uma lenda de amor e lealdade. As pessoas me olham com um respeito diferente, uma admiração que me encabula. Eu aprendi que a vida é como a costura. Às vezes a gente precisa desmanchar um ponto torto, mesmo que dê trabalho, para que o bordado final fique bonito. A descoberta do segredo de Osvaldo foi o meu ponto desmanchado. Doeu, deu trabalho, quase rasgou o tecido da minha existência. Mas no fim, permitiu que eu refizesse a costura de uma forma mais forte, mais verdadeira. O perdão, descobri, não é esquecer, é lembrar sem que doa. É olhar para a poltrona vazia de Osvaldo e não sentir a mágoa do silêncio, mas a gratidão pela jornada que, trancos e barrancos, tivemos juntos. É sentar ao lado de Marli
e ver nela não uma rival, mas uma irmã de destino, uma companheira na arte de sobreviver às rasteiras da vida. O baú de madeira agora fica na minha sala, sobre uma mesinha de centro. Não é mais um esconderijo de segredos, mas um relicário de memórias. Às vezes, pego a foto deles e penso na fragilidade de tudo, em como um instante, uma curva na estrada pode mudar o curso de tantos rios. Minha vida, que eu achava tão simples e sem graça, revelou-se um romance complexo, cheio de dor, mas também de uma beleza imensa. A beleza que existe na lealdade de um homem, na resiliência de uma mulher e na capacidade que um coração, mesmo velho e cansado, tem de se abrir para o novo, para o perdão, para o amor em suas formas mais inesperadas. A vida, minha filha, meu filho, é exatamente isso. Um novelo de linha que a gente recebe no berço. A gente vai puxando o fio. Às vezes ele corre liso, às vezes embaraça. Dá nós que parecem impossíveis de desatar. A gente chora, se irrita, pensa em cortar e jogar fora. Mas se a gente tiver paciência, se tratar cada nó com cuidado, a gente percebe que são os nós, as emendas, os fios de cores diferentes que fazem o nosso tecido ser único, ser nosso. A minha história é essa. A história da Zefinha, a costureira que descobriu que o maior segredo do seu marido não era uma traição, mas um amor que se recusou a morrer. E assim, como um novelo que chega ao fim, a minha história se desenrola diante de vocês. Há tantas outras histórias como a minha, guardadas em casas silenciosas, esperando por alguém que tenha a paciência de ouvir. Se o meu novelo tocou o seu coração, se você se emocionou com os nós e as cores da minha vida, eu peço que deixe a sua marca aqui. Inscreva-se neste canal para não perder outros fios de história que ainda serão contados. Deixe o seu like, como quem deixa um carinho. E comente, me diga o que você sentiu. Porque cada comentário, cada inscrição, é um jeito de dizer que as histórias, especialmente as de gente comum como eu, importam. E muito. Um cheiro no coração de cada um de vocês.